A paz, meus irmãos e irmãs, vamos continuar agora? Vamos. Então, um pouco antes do capítulo 7, dá o título: Deus animou Moisés a falar outra vez com Faraó. E agora eu vou ler o capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho poder sobre Faraó e Arão, teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixei ir os filhos de Israel da sua terra. O Senhor estava persistindo para Moisés falar com Faraó. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, o próprio Deus falando que endurecerá o coração de Faraó. Eu multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará uma serpente, para ele pegar a vara dele, colocar na frente de Faraó. E quando o Senhor der a ordem, ele soltará a vara no chão, e a vara se tornará em serpente na frente de Faraó. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E o Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também mesmo com os seus encantamentos. Ele pensava que Moisés e Arão eram sábios, magos, encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão
tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Agora começa um novo versículo com o título: O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã o Faraó, este sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio e tornarás em tua mão a vara que se tornou em cobra e lhe dirás: O Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me livre no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vasilha que tenho em minha mão, fertirei as águas que estão no rio e tornar-se em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão e bebendo a água do rio. Bebendo a água do rio. Começa outro versículo com o título: A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse mais Senhor a Moisés: disse Arão: disse o Senhor, falava para Moisés, e Moisés falava para Arão falar para Faraó. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão: toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as tuas correntes, sobre os teus rios, e sobre... Disse mais a Moisés, disse a Arão: toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as tuas correntes, sobre os teus rios e sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tomem em sangue, tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara. Ele levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio tornaram em sangue, e os
aqueles que estavam no rio morrerão, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mesmo com tudo isso, as águas estão tudo em sangue, tinha dito. E todos os egípcios cavaram poços juntos ao rio e para beberem água, porquanto não podiam beber água do rio. Assim se cumpriram os 7 dias depois que o Senhor ouviu a praga das rãs. Depois disso, o Senhor a Moisés entrar a Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs, e subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, sobre a tua cama e a casa do teu servo e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor Moisés, dizendo a Arão, entende? Moisés dizendo a Arão, Moisés dizia a Arão e Arão dizia ao Faraó. Moisés disse mais o Senhor a Moisés, dizer a Arão, estende tua mão com tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a tua mão sobre as águas do Egito, subirão rãs e cobrirão a terra do Egito. Então os magos fizeram mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir tudo que a Moisés e Arão faziam, os magos também faziam, fizeram subir sobre a terra do Egito. E o Faraó chamou Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. Moisés disse ao Faraó, tu tenhas glória sobre mim quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte
que somente fiquem no rio. E disse amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus, e aranja apartar-se de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés, Arão e Faraó. Faraó e Moisés clamou ao Senhor por causa das anjas que tinha posto sobre o Faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as anjas morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram nas em montões, e a terra cheirou mal, vendo pois Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A praga disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão, estende tua vara, fere o pó da terra, para que se tome em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. Havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram aos magos: Faraó, isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não ouvia, como o Senhor tinha dito. A praga da Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e que ele sairá às águas, e diz-lhe assim, o Senhor deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque não deixares ir o meu povo, eis que lhe enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios, e se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia
Eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim que nela não haja enxame de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será o teu sinal. O Senhor fez assim e vinha separar o povo de Gósen do povo do Egito, entendeu? Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificamos ao Senhor nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejaram. Eles deixaram-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Então te Faraó deixa-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe. Orai também por mim. Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que ele orará ao Faraó, orará para Faraó, mesmo Faraó fazendo mal a ele. Orarei, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes exames de mosca, chamas de moscas, se retirem amanhã. Faraó dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a tua palavra de Moisés, e aos enxames de mosca retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Mesmo com todas as pragas, o Faraó não deixou ir o seu povo, endureceu seu coração. E Deus mandou mais uma praga, a última praga, eu acho. A praga da peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra, Faraó, e diz-lhe assim: diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir ao meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, ainda por força os detiveres, eis que mão
do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima, e o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado do Senhor e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado do filho de Israel não morreu nenhum. E o faraó enviou a ver, eis que o gado de faraó eis que o gado de Israel não, eis que do gado de Israel não morrerá nenhum, porém o coração de Faraó endureceu, não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e torna-se em pó, miúdo sobre toda a terra do Egito, tudo é tornar-se em pó. Insana que arrebente em úlceras, nos homens e no gado por toda a terra do Egito, e eles tomaram cinza do forno e puseram diante do Faraó. De meio Moisés já espalhou para o céu e tornou em santa que arrebentava úlceras nos homens e no gado. E no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos, em todos os dias, até nos magos pegou sarna.
não se salvou ninguém a não ser os israelitas. Sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios, porém o Senhor endureceu o coração do faraó e não os ouviu. O Senhor tinha dito a Moisés as ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante do faraó. E diz-lhe: diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixa aí meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas, mas que não há outro como em toda a terra, porque agora tenho estendido minha mão para ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra, mas deverás para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti. O Senhor falando para Moisés falar para Faraó: poder levanta-se contra meu povo para não os deixar ir. Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que fui fundado até agora. Agora, pois, envia no campo todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa com quem o servo de Faraó temia. A palavra do Senhor fez fugir os seus servos e os seus gados para as casas, mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre a terra, sobre a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões. E o Senhor deu trovões. E o Senhor deu trovões, a saraiva
a saraiva, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturando. Gente, foi muita praga. Foi misturando entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ver, desde que veio a ver. Desde que veio a haver uma nação, e a saraiva feriu em toda a terra o Egito, o Egito, o Egito, e a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais, também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo, somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe: esta vez pequei. Peraí, viu, gente? Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão, e esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu, meu povo, ímpios, orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões de Deus, nem saraivas, eu vos deixarei e não ficareis mais aqui. Dade que então lhe disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei minhas mãos da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais, será mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temerei diante do Senhor Deus, e o linho e a cevada
E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada está na espiga e o linho na casa, mas o trigo